Capítulo 414 – Traços na História. O que aconteceu na cidade das duas bandeiras chocou os civis. Eles estavam ansiosos e preocupados a princípio, mas Fei conseguiu antecipar isso, e os militares colocaram cartazes e explicaram o que estava acontecendo. Depois que a água parou de disparar no ar e os ruídos desapareceram, eles finalmente relaxaram e voltaram para o que quer que estivessem fazendo antes. A escuridão envolveu o céu. Com o toque de recolher ainda ativo, não havia muita gente nas ruas, e a enorme cidade das duas bandeiras parecia um pouco desolada. Depois que Fei descobriu o que estava acontecendo, ele retomou as atividades em torno dos poços de água. Mais de 40 soldados de elite foram colocados ao redor dos poços de água para protegê-los, e os outros soldados voltaram aos seus locais originais. Fei era um mestre guerreiro no Uma na cidade das duas bandeiras, e ele nem sequer conseguia chegar ao fundo do oceano subterrâneo. Se alguém entrar furtivamente na cidade das duas bandeiras através do oceano subterrâneo, então ele ou ela deverá ser um poderoso guerreiro. Nesse caso, mesmo se Fei colocasse todos os soldados da cidade das duas bandeiras aqui, seria inútil. As criaturas parecidas com sereias e os palácios no fundo do oceano subterrâneo deixaram uma marca indelével na mente de Fei. Quando eu me tornar uma elite da classe Lua, preciso descer novamente para o oceano subterrâneo e checar o que está acontecendo lá embaixo. Fei sentiu como se o Imperador Yasin tivesse decidido construir esta cidade aqui para um propósito particular, e ele sentiu como se tivesse descoberto um segredo que havia sido lacrado por décadas. Seu instinto bárbaro lhe disse que ele havia encontrado algo significativo e agora estava envolvido nesta tempestade que se aproximava. Fei não voltou para a torre de vigia no portão oeste. Ele foi para a mansão do prefeito pela noite. Soroyov já havia sido preso por Fei e estava esperando a sentença do quartel-general militar quando a guerra terminasse. Atualmente, havia apenas algumas empregadas domésticas e servas aqui mantendo este lugar limpo. A família de Soroyov e parentes foram removidos deste lugar e foram transferidos para outra mansão menor, e eram cuidadosamente monitorados. Fei entrou na biblioteca na mansão do prefeito e começou a ler a documentação e os arquivos de 26 anos atrás. Havia pilhas após pilhas de arquivos na biblioteca. Era evidente que Soroyov não gostava de ler essas coisas. A maioria dos registros e pergaminhos tinham uma tonelada de poeira deles. Fei pacientemente passou por um arquivo após o outro, e ele esperava encontrar alguns registros que documentassem a construção da cidade das duas bandeiras. Ele queria ver se poderia encontrar vestígios e registros dessas criaturas e palácios. No entanto, parecia que Fei havia subestimado o número de registros nessa biblioteca. Depois de 4 horas, Fei examinou mais de 100 registros e ainda não encontrou nada. Ele esticou as costas e suspirou. Por hábito, ele pegou um pergaminho amarelo comum feito de pele de carneiro. Quando ele abriu, ficou chocado ao encontrar um desenho. Este desenho simples parecia aquelas criaturas misteriosas que pareciam sereias. Quem desenhou isso? Ele voltou para a primeira página e descobriu que aquele era um pergaminho comum. Tanto o material usado quanto o processo de fabricação não eram extravagantes, e era amarelo e estava prestes a apodrecer após cerca de 20 anos. É apenas uma coincidência. Ou este pergaminho está tentando expressar alguma coisa. Quanto mais Fei olhava, mais ele tinha certeza de que os 5 desenhos neste pergaminho estavam representando o cenário que ele viu no oceano subterrâneo. Tudo parecia muito semelhante. Os contornos e as auras dessas criaturas estão perfeitamente ilustradas, não pode estar errado. Havia escritos no pergaminho também. No entanto, eles eram apenas contos que foram contados por poetas viajantes. Eles não estavam conectados à construção da cidade das duas bandeiras e do oceano subterrâneo. Fei cuidadosamente inspecionou esse pergaminho. Ele até tentou ver se havia páginas escondidas, mas não conseguiu encontrar nada. Portanto, ele teve que colocar o pergaminho no chão e continuar a folhear outros arquivos.
Ele leu muito sobre a história da Cidade das Duas Bandeiras. A Cidade das Duas Bandeiras foi construída há 26 anos. Foi dito que a pessoa que surgiu com a ideia de construir uma cidade aqui foi o imperador Yassin. Na época, ele acabara de conquistar a capital de Jax, estava no auge. A seleção da localidade e o design da cidade foram todos feitos pelo imperador Yassin. Esse homem demonstrou extraordinária paciência e ordenou que as tropas de Zenit acampassem no canteiro de obras por mais de meio mês. No final, as tropas estavam com pouca comida e tiveram que recuar e voltar para São Petersburgo. No entanto, depois que ele saiu com as tropas, parecia que o imperador Yassin havia se esquecido completamente da Cidade das Duas Bandeiras. Ele raramente tocou no assunto de novo. No início, os funcionários e os ministros estavam dando muita atenção à construção da Cidade das Duas Bandeiras. Depois de um ano, essa megalópole foi construída depois que muitos recursos foram gastos. Embora a mansão do prefeito tenha sido montada e a força de defesa nativa tenha sido criada, a atenção que Zenit dava a essa cidade diminuiu quando o imperador Yassin a ignorou estranhamente. Fei achou isso suspeito. O imperador Yassin estava muito interessado em construir esta cidade antes, e ele até ordenou que as tropas acampassem ao redor do canteiro de obras porque ele parou de mencionar a Cidade das Duas Bandeiras depois que ele voltou. Fei lembrou que o território de Zenit cresceu ao máximo depois que o Império Jax foi conquistado, mas depois começou a se contrair. Depois que o imperador Yassin voltou a São Petersburgo, ele raramente se mostrava, e Zenit, que uma vez assustou muitos de seus impérios vizinhos, parou seu caminho de conquista. Como resultado, o Império Zenit, que estava se tornando o Império N1 da região, começou a declinar em poder. O que aconteceu? Fei não sabia a resposta. Fei ainda não encontrou a resposta depois de mais de 4 horas folheando os arquivos. De todos os arquivos que Fei analisou, os registros dessa situação era notavelmente semelhante, e todos pararam depois que o imperador Yassin voltou para a capital. No entanto, Fei encontrou muitas informações interessantes dos livros de história não oficiais. Nestes livros, foi dito que as bestas demoníacas com formas de peixes tinham saltado dos poços de água antes e ferido algumas pessoas, e foi relatado que o imperador Yassin havia mergulhado nas águas subterrâneas para inspecioná-lo. Em alguns contos antigos, era dito que esta região era um vasto e ilimitado oceano antes, e a tribo do mar estava associada aos demônios que governavam a área. Mas depois que a guerra entre os deuses e os demônios eclodiu, a tribo do mar não conseguiu sobreviver e todos morreram. Fei sentiu que esses registros de história não oficiais eram mais indicativos do que aconteceu no passado. Talvez o oceano subterrâneo sob a Cidade das Duas Bandeiras contivesse segredos com dezenas de milhares de anos de idade. Quando eu me torno uma elite da classe Lua, eu devo descer e entender. Parece que algo está me chamando lá embaixo. Fei tomou sua decisão. O segundo dia. Os invasores de Jax ainda não atacaram. Shevchenko e Ribri ficaram chocados e preocupados ao mesmo tempo. Eles achavam que os cruéis invasores de Jax estavam conspirando contra Zenit, e recomendaram Fei a ordenar uma invasão contra o acampamento de Jax. Fei rejeitou a ideia. O rei sabia que o príncipe Fairenton não estava conspirando contra ele, mas sim aguardando suprimento de comida e seu companheiro Senor, discípulo da grande montanha de neve, chegar até aqui. Afinal de contas, fazer os soldados sitiar uma cidade sem alimentá-los adequadamente poderia causar um alvoroço, e cercar uma cidade sem ter um mestre poderoso para apoiar os soldados também era inútil. Fei abriu um grande mapa na torre de vigia no portão oeste. Frank, você e Andrés levem 200 soldados de nível estelar para fora da cidade esta noite em segredo. Vista-se em armaduras negras, prepare combustíveis inflamáveis e saia usando cordas pela parede de defesa. Silenciosamente passe pela abertura na direção norte, e acampe nesse local. Fei apontou para um local no mapa e continuou. Se vocês virem uma tropa de Jax com suprimentos de comida passando, ataquem e queimem toda a comida e suprimentos.
Certifique-se de voltar após o pôr do sol e antes que a temperatura fique extremamente fria amanhã. Eu estarei esperando por vocês. Shevchenko e Ribri ficaram animados em ouvir novos comandos. No entanto, Ribri perguntou depois de ver onde Fei estava apontando. Senhor, se você não se importa de eu perguntar, eu não sei de um caminho nessa área que as tropas poderiam usar. Por que estaremos acampando lá? Fei sorriu e respondeu. Você saberá quando você voltar. Lembre-se, se vocês não virem uma tropa de Jax carregando suprimentos de comida ou se um poderoso mestre guerreiro estiver guardando essa tropa, voltem imediatamente. Certifique-se de que vocês não sejam pegos na queda de temperatura. Além disso, ao selecionar soldados, verifique se eles são guerreiros de uma estrela ou extremamente próximos de um. Eles precisam ser capazes de ter alguma resistência contra o frio. Vá buscar os equipamentos e itens necessários do departamento de logística. Vocês não precisam me perguntar de novo.